Deixa eu colocar aqui. Bom, começando então. Só para deixar aqui, a gente vai continuar então o grupo de estudos do livro do Lama e o Economista, e a gente está na página 103. A gente tinha parado ali naquela parte do Vitor. Você quer ler ou quer que eu leia? Tanto faz, o que você prefere? Não sei se tá bom aí para você ler, pode ser também. Não, tá tranquilo. Dá pra ler. A parte do Victor? Na Rio 92. Tá. Na Rio 92 e na Rio mais 10, realizada na África do Sul, o desenvolvimento sustentável foi amplamente discutido. Em ambos os encontros, os cientistas destacaram a necessidade de questionar o estilo de desenvolvimento globalizado que se manifesta principalmente na modernização da agricultura, na urbanização e no uso de recursos naturais e de fontes não renováveis de energia. Esse modelo é determinado em grande parte pela adaptação de diferentes nações e culturas ao padrão tecnológico das empresas transnacionais, cuja tendência é a homogeneização da economia mundial. Aí o Lama fala: o principal aspecto disso é que as empresas muitas vezes têm dificuldade em penetrar em culturas diferentes. Se as nações mantêm uma visão cultural própria, com suas próprias aspirações, as companhias transnacionais defrontam-se com limites para sua expansão. As diferenças entre o Ocidente e as nações islâmicas do Oriente, por exemplo, impedem que diversos produtos circulem em ambos os mercados. Em decorrência disso, surge a visão de que expandir e globalizar a cultura naturalmente amplia o mercado. Portanto, a primeira prioridade na expansão de mercado é a expansão da cultura. Assim, a cultura é homogeneizada, os seres humanos são padronizados, fica todo mundo parecido, seja em que país for. Em nível pessoal e emocional, vamos nos defrontando com necessidades que surgem como se fossem internas. Passamos a desejar vários objetos, porque a mente passa a operar dentro de referenciais importados por meio da música, do cinema, de vários mecanismos de marketing. À medida que esses objetos passam a ser desejados, produzem uma sociedade em que são geradas e sustentadas as condições para que aqueles produtos sejam comprados. Surge uma cultura econômica global padronizada. Eu acho legal de ver aqui que isso, na verdade, é um pouco da criação da paisagem, né? Uhum. Então, primeiro vai expandindo a paisagem, e aí depois, dentro daquilo ali, tudo vai surgir naquela bolha naturalmente. É, passa desapercebida, assim, né? Uma coisa que é até impressionante, né? Assim, como as coisas atingiam um nível mundial, assim, sem a gente nem Uhum. se dar conta, né? É muito maluco. É. A gente continua. Uhum. Esse processo vai fragilizando as culturas antes adaptadas a seu ambiente e com equilíbrio próprio. Os níveis de exclusão social, dependência do petróleo e poluição aumentam. Ao exportar sua mentalidade, os países ricos exportam também suas fragilidades e seus problemas sociais e ambientais. Não sabemos qual a solução para isso, e o futuro não parece promissor. A modernização não está nos levando na direção de algo mais sólido, mais nítido, mais real.
está nos levando a uma crescente dependência e fragilidade. A globalização, no sentido de homogeneização cultural, não é interessante. Precisamos de uma globalização que considere todos os seres dignos e todas as culturas válidas, que ajude a reconhecer e respeitar a diversidade. Precisamos de uma globalização que conduza à paz, ao respeito, à compreensão das diversas culturas como representantes de diferentes formas de pensar. Que veja as diferenças, as diversas culturas como respostas da criatividade humana para diferentes problemas. Muito bom. Que é uma analogia ao espaço, né? Oi? Que é uma analogia ao espaço. Uhum. Bom, tem que aceitar todo mundo do jeito que é, né? Senão não tem como funcionar. Senão acaba empobrecendo, né, assim, as visões de mundo. E, achei legal essa parte que ele fala ao exportar sua mentalidade, os países ricos exportam também suas fragilidades e seus problemas sociais e ambientais, né? Uhum. Quer dizer, é uma coisa que parece que vem com cara do contrário, né? Tipo, eles estão exportando coisas para facilitar a nossa vida, essas coisas, mas na verdade é como se estivesse exportando as fragilidades deles, né? Nossas, né? Não, que também são nossas agora. Vem o pacote completo. Aí... Quer que eu continue? Pode ser. Aí o Victor diz: o impacto ambiental da espécie humana tem afetado dramaticamente a biodiversidade. Eu acho que vai ter que fechar o seu microfone porque eu estou escutando a minha voz. Né? Beleza. E aí, quando você quiser falar, daí você abre. O impacto ambiental da espécie humana tem afetado dramaticamente a biodiversidade. O ritmo de extinção das plantas e animais acelerou-se entre 50 e 100 vezes nos últimos 4 séculos. As listas de vegetais e animais ameaçados de extinção incluem milhares de espécies. Lama. José Lutzenberger diz que a biodiversidade é como uma teia de aranha. Quando se cortam os primeiros fios, parece que a teia não se ressente. Mas depois de determinado estágio, cada fio cortado adquire crescente importância e a teia pode entrar em colapso a qualquer momento. A biodiversidade garante a sobrevivência de todos os seres. À medida que vamos eliminando espécies, as que restam passam a ter maior importância. E se estas também forem eliminadas ou transformadas, a vida no planeta entrará em colapso. A extinção de espécies manifesta-se também entre vegetais e animais ligados à alimentação humana. Lembro-me que na Serra Gaúcha havia muitas espécies de cada tipo de grão, e os agricultores se orgulhavam disso. Havia vários milhos nativos, por exemplo. Provavelmente, esses alimentos já nem são mais cultivados. Os agricultores agora cultivam um milho cuja semente não é produzida por eles, mas comprada de uma indústria. A cada ano, o cereal é um pouco diferente, vai sendo geneticamente modificado. Isso produz uma fragilidade geral, pois a diversidade dá lugar à cultura de uma única espécie. As sementes dessa espécie única são fabricadas por poucas indústrias. Se o sistema de produção de sementes falhar, haverá uma falha geral. É como ficar preso por um único fio. Além disso, quando surgem doenças de uma espécie única, o resultado é desastroso. É preciso abater animais ou destruir plantas em áreas extensas para evitar um problema global. Recentemente houve epidemia da vaca louca.
na Inglaterra e a gripe do frango na Ásia. Vamos pegar as galinhas como exemplo. As aves sempre foram criadas de todos os lados sem grandes problemas, mas a produção em grandes aviários, em aviários gigantes, seguindo um esquema industrial, faz com que qualquer contaminação possa gerar graves prejuízos. Aqui entra o aspecto econômico. A produção em larga escala parece ser interessante, mas também traz riscos. Quando há um único sistema de produção de alimentos, qualquer doença que surja pode acabar se propagando rapidamente por todo o sistema. Podemos trabalhar de duas formas para garantir a produção e o lucro e evitar epidemias: aumentando a diversidade, o que reduz naturalmente o risco de contaminação, ou aumentando os mecanismos de proteção contra as doenças. De forma geral, a opção tem sido a redução de diversidade e o aumento de proteção, mas este aumento de proteção, além de limitado, é caro. Aqui eu lembrei de algumas coisas enquanto estava lendo. Sobre. Deixa eu pegar aqui onde é que era. Sobre esse ponto do sofrimento que a gente. Ontem no grupo de estudos a gente estava falando sobre perceber a origem do sofrimento, né? E quais são os três tipos de sofrimento, né? E aí, do sofrimento pelo sofrimento em si, né? De alguma dor, o sofrimento da mudança e o sofrimento por, da, por estar apegado a uma bolha, né? De a gente acreditar que aquela mudança traz um sofrimento, né? E aí eu fiquei lembrando e aí aqui eu lembrei de como a gente vai criando essas espécies, né, que a gente acha que vamos trazer uma solução, mas na verdade é um problema. O plástico que a gente estava conversando lá no grupo, né? E coisas que estão trazendo uma mudança num período muito curto, né? E as consequências estão vindo muito rápido, né? Então, é uma pena se a gente não aproveitar isso tudo para ver o quanto hoje em dia as nossas ações vão reverberar rápido, né? Porque é muita gente sobre uma área muito vasta, então são coisas que a gente já deveria ter aprendido, porque a gente já estudou muito disso, né? Então a gente não precisa saber qual é o elemento que está entrando em contato com o plástico, que está entrando em contato com. A gente sabe que isso acontece, entende? Não interessa qual é, né? Então a gente fica às vezes se perdendo em algumas coisas que como sociedade, né? Não, a gente já devia estar mais ligado que isso está acontecendo, né? E a gente fica caindo nesses mesmos buracos. Então é aquela história, né? Porque isso já vem sendo sustentado já faz um tempo, né? Esses hábitos de consumo e cultivo, né? Então também aquela história de só saber não adianta, né? É. A gente é muito. Deixa eu só. Aqui acho que o meu microfone está muito perto da caixa de som, é por isso que tá. Aqui é o som do. Fala aí, desse. Acho que agora diminuiu. Diminuiu? Ah, beleza. A gente é muito teórico e não aprende só na teoria, né? Não adianta, não internaliza, então tem que passar pelo sofrimento para conseguir entender mesmo, né? Exatamente. Cadê?
Vou continuar, então. Beleza. O Vitor disse: a maioria dos humanos que vivem em nações ricas e que usufruem de água sem restrições parecem considerar esse recurso inesgotável. Neste caso, é útil citar os números da ONU. 98% da água que cobre mais de 70% do planeta é salinizada, portanto, imprópria para o consumo humano. Dos 2% de água doce, apenas 0,014 encontra-se em rios, lagos e córregos. O resto está em aquíferos subterrâneos. Da água disponível a céu aberto, 73% destina-se à agricultura. Portanto, sobra 27% de 0,014 para o consumo humano, o que significa 0,00378. É muito provável que as disputas pela água se ampliem. Lama. Em 2002, quando estive em Sera, na Índia, presenciei um conflito por causa da água, que me lembrou muito desse problema. Lá há um rio que atravessa 2 estados. Durante um período de seca, os agricultores do primeiro estado não diminuíram o bombeamento da água para suas lavouras. A consequência foi a falta de água para os agricultores do segundo estado irrigarem suas plantações. Eclodiu uma guerra entre agricultores que levou ao bloqueio completo de rodovias por meses. O conflito foi violento. Enquanto permaneci lá, não se encontrou solução. Estavam tentando resolver a situação através de um sistema de cotas de água para cada região. A água pertence a um processo aberto, não é como uma reserva de petróleo, por exemplo. A questão aqui é apenas estabelecer uma forma adequada de utilização do recurso. Não há propriamente falta, existe um fluxo constante, mas o desperdício destruirá esse manancial, e aí sim vamos ter dificuldades. Fora a contaminação agora também, né? Já vinha, mas agora essa do plástico me... Vitor, no Brasil, as infecções gastrointestinais são responsáveis por 72% das mortes de crianças com até 1 ano de idade. Esses distúrbios são causados basicamente por ausência ou má qualidade de saneamento básico. As obras que proporcionaram melhores condições às camadas de baixa renda não são feitas no ritmo necessário em razão dos custos. Lama. Esse ponto é interessante. Quanto se precisa investir em saneamento básico na região rural? É muito pouco, quase nada, porque é necessário apenas um poço, uma fossa e está resolvido. Mas quando as pessoas se deslocam para a cidade e se aglomeram, como aconteceu no Brasil, o investimento requerido é enorme. Cada um que se transfere para a cidade passa a demandar um investimento em infraestrutura, ao passo que se permanecesse no ambiente natural, esse investimento não seria necessário. Isso significa que o êxodo rural é caríssimo. No caso brasileiro, acho que ele praticamente já se completou. A desproporção entre a cultura urbana, entre a população urbana e rural, tornou-se tão grande que, mesmo que haja uma migração adicional do campo para as cidades, já não será tão expressiva percentualmente. A transformação da zona rural para a urbana, que ocorreu durante anos, resultou em grande demanda de investimentos que não podiam ser realizados. Mas, à medida que o tempo passa, vamos avançando em direção ao saneamento. O problema é que, ainda que isso seja feito, outros danos são gerados pelo ser humano, como poluição, a necessidade de infraestrutura em consequência da compactação da população, etc. Alguns anos atrás, creio que havia, de algum modo, uma busca de retorno à natureza. Hoje quase não se fala mais nisso.
Portanto, acredito que o êxodo rural, essa vinda para a cidade, tornou-se irreversível. Que bom que os céus giram, né? Porque esse livro é de 2004, né? E, e agora a gente está vivendo num momento que eu, pelo menos, percebo um pouco desse jeito, né? Que que está sendo mais viva essa volta, ou esse desejo de volta, algumas pessoas estão indo. Acho que concordo com ele que a porcentagem não está sendo expressiva ainda, né? Mas pelo menos é um ponto que antes talvez não estava ainda, né, tão aberto, não estava descortinando tanto essa onda mais verde, né? O problema é que a mente do lucro ainda está inserida nisso, né? Então a gente acaba vendo muitas iniciativas que parecem benéficas, mas no fundo não são tanto, né? Nos municípios de grande porte, cria-se um problema de grave de saneamento quando os rios são destruídos e contaminados, com a ocupação irregular ao longo de suas margens. Recife é banhada por grandes cursos de água doce, e mesmo assim sofre de carência de água. Há um problema de abastecimento, apesar dos grandes rios cruzarem a cidade, mas eles estão tomados por palafitas, por lixo de todo tipo boiando em suas águas. Do ponto de vista budista, esta experiência está conectada ao que chamamos de reino dos animais. Há uma mente muito estreita operando e está percebendo o mundo apenas a partir daquilo que gera benefícios próprios. Tomemos um mosquito, como exemplo. Ele não pensa se sua situação... Não, desculpa. Ele não pensa se a sua ação é útil em um âmbito maior. Seu único impulso é picar alguém e sugar o sangue. Todos os seres têm um olhar semelhante, desde o inseto. Todos os seres que têm um olhar semelhante ao desse inseto terminam por definir prioridades sem se preocupar com o que está acontecendo ou o que possa vir a acontecer à sua volta. A mentalidade estreita independe de classe ou de renda. Espera-se que Gaia resolva sozinha todos os desequilíbrios gerados pelo comportamento autocentrado, que é o grande problema do nosso tempo. E ela vai resolver, né? Só que o problema é que ela vai tirar a gente da superfície da Terra, junto com aquelas várias espécies que a gente já deu conta de tirar antes do tempo também, né? Eu estava vendo hoje à tarde, enquanto a gente o Arildo mandou aquele texto, né? Aí depois eu busquei de novo uma fala daquele humorista, o George Carlin, acho que é assim, sabe? Que ele tem um vídeo que ele fala que assim, Save the Planet. E aí ele diz assim, mas os humanos são muito egocêntricos mesmo, né? Eles acham o quê? Que por causa de umas bolsinhas plásticas vão fazer o quê? O mundo, né? Vão acabar com o mundo? E assim, tipo, se a pessoa para pensar friamente em tudo aquilo que ele está dizendo, ele não está dizendo nenhum absurdo. Tudo que ele está dizendo ali até que é bem certo. Só que o jeito que ele fala dá a entender, ou a interpretação das pessoas pela reação das pessoas, assim, né, enquanto elas estão rindo das piadas, acaba dando um tom de que como se a gente não tivesse responsabilidade sobre isso, né? É como se assim, não, a natureza ela vai continuar, e vai continuar, né? Não, como sempre continuou. Só que a gente não está se dando conta a gente está assinando embaixo de que a gente não se importa de que a nossa espécie também vai embora. Não se importa com as outras, é meio natural, porque, né, natural no sentido egocêntrico do padrão que a gente tem de pensamento hoje, né?
Sim. mas não se dá conta de que a gente também está indo para o mesmo lugar dessas outras espécies que a gente está fazendo se extinguir, né? Dizer assim, não, a gente não se importa com a vida humana também, né? É. E na época que eu vi, eu achei, justamente, eu achei ruim na época justamente por isso, porque eu até entendia o ponto dele, mas eu falava assim, mas aí então meio que dane-se, né? Não vamos se preocupar com nada, porque é assim mesmo, e depois a natureza consegue se recuperar. Mas é, mas é fato, né? Fato que depende, a gente tem que fazer algo muito catastrófico para realmente destruir a natureza, né? Assim, mas é complicado, assim. Eu vejo que a gente, mesmo quando, por exemplo, sei lá, as ONGs, tipo Greenpeace, assim, defendem a preservação do ambiente, mas acho que ainda eles tocam num ponto muito superficial, assim, né? E aí a gente acaba esquecendo de coisas mais básicas desse tipo, né? Tipo, porra, tem plástico na nossa água, né? Assim, negócio. É uma linguagem torta, né? Tipo, É, fala salve a selva, né? Salve é, florestas. Então, assim, pensando localmente naquela área, sim, é uma questão de salvar aquela floresta. Mas a vida em si, ela vai continuar, né? O espaço vai continuar gerando possibilidades a vida vai continuar seguindo o cor. A gente passou por várias extinções em massa, né? E a vida continua seguindo. Só que a gente acaba, se a gente não se importa acaba dizendo assim, ok, a vida vai seguir, então tudo bem, é, é meio que cair no niilismo, né? sim, exatamente. De não estar se importando, tipo assim, eu me importo com a vida, mas eu não me importo com os seres, Uhum, né? é. E o que ia falar? Esqueci o que ia falar. A tua imagem ficou desfocada. Então, é que eu tô usando a câmera como microfone e eu tô tentando Ah, encontrar a posição aqui. tá. Enfim, deixa assim. Acho que melhorou. Sim, um pouquinho. Uhum. Você quer que eu leia um pouquinho? Pode ser? Pode ser. Uhum. É aqui na periferia, né? Uhum. Na periferia das grandes cidades, encontraremos pessoas produzindo lixo, caminhando sobre o lixo, adoecendo em decorrência do lixo. No caminho do meio onde moramos, em Viamão, passa um pequeno rio que um pouco mais adiante já está completamente poluído. Está assim porque as pessoas invadiram suas margens e começaram a jogar dejetos. Essas mesmas pessoas vêm tomar banho nele dentro de nossa propriedade e se alegram, brincam, mas também espalham sujeira. Portanto, se estivessem habitando a nossa margem, o rio também já estaria destruído ali. As pessoas percebem que o rio é bom. O problema é seu comportamento estreito. É um aspecto de simplificação, de seguir o caminho mais rápido e mais fácil, o que é uma dificuldade de nossa mente. Algo complicado de resolver, porque esses impulsos efetivamente se manifestam. No trânsito, vemos as pessoas atirando todo tipo de lixo pela janela. A pessoa que faz isso consegue ver apenas o lugar
muito restrito onde está, o interior do carro. É como se o que existe da janela para fora não lhe dissesse respeito. O rio não é de ninguém, as ruas não são de ninguém. As pessoas jogam lixo nesses locais e simplesmente não percebem as consequências. Essa estreiteza caracteriza o problema ecológico. As grandes corporações também têm essa mentalidade. Não veem o todo. E isso acaba se manifestando na forma de problemas, na necessidade de encontrarmos sistemas muito complexos e muito caros para equilibrar os desequilíbrios. Aí o Victor fala: deixei para o final um assunto que é a especialidade do Lama, a questão da energia. Um estudo da ONU de 1991, também apresentado pelo jornalista Washington Novaes, mostra que as energias alternativas são estudadas e usadas no Brasil, mas de forma incipiente. As atividades de implantação de projetos de energia alternativa estão restritas a ações de órgãos federais. Portanto, a geração e a produção de energia alternativa têm dificuldade para concorrer com os energéticos tradicionais. O Lama. O primeiro passo é compreender que a crise energética existe dentro de certo modelo de desenvolvimento. Hoje, o sistema existente busca aumentar o fornecimento de energia para suprir uma demanda que cresce a taxas fixas. Temos a necessidade constante de duplicação do suprimento de energia. As fontes energéticas alternativas que estão sendo pesquisadas e desenvolvidas também encontrariam dificuldades para suprir esse tipo de demanda. No Brasil, há projetos de grandes usinas para produzir energia elétrica a partir do vento. Isso também tem ocorrido na Europa. Já estão utilizando esse processo praticamente sem impacto ambiental. Não sei se o álcool poderia ser considerado energia alternativa. Ainda que venha da biomassa, está ligado a grandes sistemas industriais e a uma lavoura de monocultura. Os óleos vegetais foram estudados e, ao lado do álcool e do metanol, poderiam ser utilizados para substituir com vantagem o óleo diesel. Acho que o aspecto tecnológico no setor dos combustíveis no Brasil está evoluindo. Já em relação à energia solar, há uma grande diferença. Vamos supor que desejamos instalar um chuveiro elétrico em nossa casa para aquecimento de água. Dentro do sistema convencional, simplesmente compramos o chuveiro e o conectamos. A instalação é pública, a rede é pública, a geração é pública. Mas se quisermos painéis solares para aquecer a água, não contaremos com incentivo algum. Teremos de comprar todo o equipamento, ou seja, fica muito mais caro. Isso também acontece com outras fontes de energia, como a fotovoltaica. Seria interessante que houvesse algum incentivo, que pelo menos os impostos referentes à fabricação não fossem cobrados, que houvesse algum tipo de vantagem, porque todos os usuários da rede elétrica convencional beneficiam-se de algo já construído, os outros não. Esse é um problema das fontes alternativas, porque o sistema convencional está subsidiado e, portanto, não há comparação de preço. No sertão da Bahia, visitei a escola de uma cooperativa de agricultores totalmente computadorizada, funcionando com painéis solares sem rede elétrica pública. Do ponto de vista prático, é perfeitamente viável. A dificuldade surge quando é preciso competir dentro de um sistema econômico, de uma economia de escala, na qual essas aplicações particulares não são de grande tamanho nem de grande interesse.
Mas quando pensamos em agrupamentos humanos, em benefício social, essas tecnologias são bastante interessantes. No momento, estamos ao menos reduzindo o consumo de eletricidade com a produção de equipamentos mais eficientes. Já existem lâmpadas mais econômicas e muitos aparelhos, como sistemas de computação, que consomem menos energia que tempos atrás. Quer comentar alguma coisa? Essa parte eu achei bem técnica, né, que ele comentou, mas eu achei uma coisa que a gente não costuma pensar muito quando se fala nisso, é de achar que esses custos, eles são por si só desse jeito e não tem como mudar porque o custo é muito alto, mas na verdade o custo é alto por causa do incentivo que é dado para os outros tipos de energia, né? Uhum. Se tira o subsídio das energias vindas de carvão ou de combustíveis fósseis, né? Petróleo, e coloca nisso, naturalmente vai migrar o custo mais baixo para lá, né? Para essas energias alternativas. Mas não dá para entender como a gente é tão fechado de não conseguir ver que em outros países isso funciona e não reproduzir aqui, que é um país que tem, né, outros países que recebem muito menos sol, aproveitam bem mais vento também. Tem a energia das marés também, então tem tantas possibilidades. E empresas grandes como a Petrobras poderiam estar investindo nisso, tem capital para isso, né? Tem possibilidade de continuar ganhando e fazendo uma migração para uma forma da empresa lucrar com essa energia renovável. Não é uma perda. Isso é um pouco um problema que eu acho que a parte da de quem fala das questões ambientais, que ainda a gente tem que mudar um pouco a linguagem e saber expor isso melhor, que não é nenhum sacrifício essa mudança, né? É apenas migrar para um sistema que é muito mais eficiente e que a gente vai continuar tendo muito mais benefício do que a gente está tendo hoje em dia. E o lucro pode continuar sendo igual, dependendo da capacidade da pessoa de conseguir fazer essa migração, né? Das empresas. Mas não é deixar de ganhar, começar a perder dinheiro, né? Não tem nada disso. Tem muita coisa para ser explorada, só que ainda não ficou claro o suficiente, porque se ficasse claro o suficiente, a mudança teria sido feita, né? Eu acho. É. Se bem que só saber não é o suficiente, né? Como ele tava falando. Eu lembrei de uma fala do Dzongsa, acho que no o que faz você budista, você já leu? Não. Que ele comenta assim, eu não lembro exatamente, né? Mas ele fala tipo, uma sociedade em que a gente tenha energia renovável, assim, uma sociedade mais sustentável é tecnologicamente possível, mas emocionalmente não. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Porque a gente ainda não. Tipo, a gente já tem todas as ferramentas na mão, né? Só que a gente não dedica a nossa energia para isso, né? A gente dedica a nossa energia para outras das formas convencionais, né? Assim. E isso é uma coisa assim que eu tô tateando ainda, sabe? Eu fico estudando, tentando entender, mas ainda não caiu a grande ficha ainda, assim, né? E que eu tô começando
agora com o grupo ali, eu comecei a pensar, né, porque que é isso, né? É uma desconexão, é uma falta de compaixão pelo outro tão grande, né? Uma falta de atenção tão grande que a gente precisa falar é disso. Mas só falar disso pra gente não chega no ponto da gente fazer o impacto que a gente precisa, na velocidade que a gente precisa para mudar o curso, né, do desastre ambiental que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, mas também não é catequizar, né? Não é como é que a gente faz isso de falar para um público que não se importa com as consequências né, que a ignorância da gente é tão grande que a gente não consegue, mesmo querendo fazer uma mudança, a gente não consegue na própria casa, né? Ah, eu quero mudar, mas como é que eu faço aqui de deixar de colocar o resíduo orgânico que a gente tem no lixo? Onde eu levo, né? Como que eu faço isso? A gente tem que sair da nossa rotina, né? E a minha rotina até é tranquila e por isso eu começo a buscar isso mais fácil, mas eu sei que é um privilégio, grande parte das pessoas não tem essa possibilidade de começar a olhar para fora e ver, será que eu tenho um vizinho nessa rua cheia de prédios, que tem um quintal que eu posso dizer, eu posso levar o lixo ali? Mas aí é só o meu também, não é de todo mundo, e só o meu não adianta. Então, como que a gente consegue buscar essas soluções de forma social, né? Em uma escala maior, para que essas soluções sejam feitas em grande escala e não apenas que, ok, eu levei o meu lixo, estou tranquila porque meu impacto está sendo diminuído. Isso não adianta, né? É. Mas são questões muito difíceis de a gente conseguir encontrar uma saída, né? É, meio, é quase paradoxal, assim, né? A gente, tipo, que nunca é suficiente, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter uma noção de que alguma coisa, assim, a gente está fazendo também, porque senão bate um desespero, né? Tipo, meu, a gente está perdido, né? Então, acho que. Mas tem que meio que equilibrar essas duas visões, né? Tipo, de que a gente está tentando, mas que não é o suficiente, né? Que dá para fazer mais, assim. Mas teria que partir de uma coisa coletiva, né? Só individualmente, assim, a gente não tem nem como, né? Porque mesmo que a gente faça, tem o vizinho que não faz, enfim. Não, e cai naquela de não é a felicidade, né? A satisfação, a felicidade só da gente, né? Então, por isso dessa. Porque os outros vão continuar naquele sofrimento, mesmo que não seja visualizado como sofrimento, né? Uhum. E, e qual era a outra coisa que eu ia comentar? Ai, perdi. A tensão tá ótima, né? tá, tá bonito de ver. É. Que eu ia dizer é que a gente. E outra coisa que eu caio também, assim, que para mim ainda é um paradoxo, é o ponto de querer solucionar, mas saber que não é solucionar, né? É, Não é pelo ponto da solução, porque solução, no fim, né? O sofrimento vai continuar existindo, mas a gente luta para se liberar desse sofrimento também, né? E pra mim ainda é meio assim, tipo, a iluminação geral da nação é uma coisa ainda meio difícil de digerir, né? E de entender e de ver que é possível. E eu acho que um pouco por isso é que é difícil também de encontrar os meios hábeis, né? Porque ainda
Pelo menos para mim, ainda isso não está tão claro. Então, é difícil da gente imaginar, né, aspirar que essa possibilidade venha acontecer e encontrar esses meios de caminhar nesse ambiente dessa forma, né? Não sei se para ti é assim também. Também. Mas acho que para todo mundo, praticamente, né, que está nesse caminho, acho que dá essa sensação, né? É, é meio aquilo que dizem, né? Que a gente vai fazendo fake até que o fake se torne realidade, né? Até que a gente incorpore aquilo que a gente tem como aspiração, né? É, fake till make it. Você parou ali no Vitor? Deixa eu ver. É. Foi. Isso Quer aí. continuar? Peraí que agora eu saí da... Peraí. Não. Aqui é a conclusão a que chegamos. Uhum. A conclusão a que chegamos, então, é que a discussão econômico-ambiental deveria ser repensada em termos de simplicidade, que deveríamos buscar soluções levando em conta que menos é mais. Lama, no caminho do meio, temos um evento no término de cada ano, chamado 72 Horas de Paz, no qual se reúnem pessoas das mais diversas tradições. No final de 2003, durante o evento, tivemos um encontro para abordar a sustentabilidade e a organização social. Uma das conclusões a que chegamos foi de que a visão espiritual gera necessidade de quietude e de aprofundamento. À medida que nossa visão se aprofunda, experimentamos um efeito muito satisfatório. Algo extraordinário acontece dentro de nós em termos de felicidade. Ao mesmo tempo, o aprofundamento interno e esse contentamento verdadeiro geram a capacidade de nos relacionarmos com os outros de modo positivo e satisfatório, tanto para nós mesmos quanto para eles. Ao experienciar essa satisfação, nos damos conta de que o melhor seria aprofundá-la ainda mais e proporcioná-la a outras pessoas. Mas ela não pode ser encontrada quando estamos intensamente atarefados, imersos no mundo dos objetos, no qual nossa fonte de felicidade está em coisas externas. Com isso, passamos a ver os objetos ao redor como fatores de dispersão. Cada objeto necessita de manutenção, de cuidados. Quando temos muitas coisas, estamos sempre preocupados com sua manutenção e reposição. Isso impede nosso aprofundamento e a relação favorável com os outros ao nosso redor. Por isso surge progressivamente uma natural simplicidade. Não se trata de uma simplicidade voluntária no sentido de vou viver uma vida mais simples, ou vou renunciar a isso e aquilo. A simplicidade surge naturalmente, pois tendemos a descartar aquilo que não é efetivamente necessário dentro dessa experiência mais profunda. Não há sentimento de renúncia. A simplicidade gerada pelo caminho espiritual alivia a demanda sobre nosso ambiente, reduz nosso impacto ambiental. Se houver a experiência de contentamento gerado pelo caminho espiritual, simplificaremos nossa existência naturalmente. A simplificação não será um objeto em si, Objetivo. é um objetivo em si.
Acho que você mandou até aqui. Isso a simplificação não será um objetivo em si, mas uma consequência do aprofundamento espiritual. Quando entendermos isso, conseguiremos observar qual é a energia que circulava dentro dos grandes mestres. Creio que isso resume tudo o que estive tentando demonstrar ao longo de nossas conversas. A conexão entre o caminho espiritual e a atividade econômica e a proteção ambiental. Sem o eixo espiritual, acreditamos que o acesso aos bens, ao consumo e ao poder é a única fonte de felicidade. Um sistema econômico em expansão, suicida e destruidor parece, paradoxalmente, a única alternativa de felicidade. Que loucura, né? Acredito que a espiritualidade é o caminho para uma relação melhor com nós mesmos e com os outros. A espiritualidade é a base de uma visão ecológica melhor, uma visão de respeito pelos outros seres. Conversamos longamente sobre muitas diferentes visões, dificuldades, possibilidades. Na perspectiva budista, todas essas análises pertencem ao ambiente do samsara. Aí a nota de rodapé ele explica, né, que existência cíclica e o processo contínuo de renascimento e morte. E não há solução dentro das limitações naturais da visão do samsara. Então, por que nos ocupamos com elas? Porque queremos preservar a vida humana. No budismo, o conceito de vida humana preciosa, segundo o qual os seres humanos dispõem de uma oportunidade única, não encontra outros tipos de existência. Não encontrado em outros tipos de existência, que é a possibilidade de ouvir os ensinamentos sobre a sua verdadeira natureza, compreender o que ouviram e ter capacidade de transformar essa compreensão em experiência real para superar o ciclo de nascimentos e mortes e renascimentos. Para os budistas, a vida humana preciosa é tão rara quanto as estrelas que brilham de dia. Por isso, é preciso preservar a vida humana, dotada dos conhecimentos de grandes mestres do presente e do passado. A vida humana pode se transformar em algo precioso. É muito importante que cada ser humano entenda sua relação com o todo, com o ambiente e com os demais seres vivos e possa viver de forma equilibrada, possa preservar Gaia e dentro dela possa gerar a capacidade de reconhecer o que ultrapassa a roda da vida, a experiência cíclica, compreender a natureza luminosa, que é a essência e a realidade de todos os seres vivos. Eu fiquei sem te passar essas últimas páginas, não tinha percebido que já estava acabando aqui. Aí tem a conclusão, que são umas 3 páginas também. Posso ler? Quer falar alguma coisa antes? Não, pode seguir. Nesses últimos 3 parágrafos ele deu aquela, né? É engraçado como ele é tão habilidoso de falar tanta coisa em poucas linhas, né? Uhum. De chegar, assim, sintetizar tudo isso dizendo que o que a gente tem que ver é que não tem solução desse jeito, né? Uhum. Aí a conclusão, então. Depois do meu último encontro com o Vitor, nossa conversa seguiu adiante em minha mente e surgiram algumas ideias que senti necessidade de colocar ao leitor. Em primeiro lugar, peço desculpas pelas imprecisões e pela linguagem impositiva em muitos momentos. Os dados citados foram apenas ilustrativos. Querida. Para dar um fecho às minhas ideias, é importante que alguns pontos sejam ainda enfatizados. Estamos dentro de um processo pedagógico inevitável.
Quando não agimos de forma adequada, sempre teremos problemas, é inescapável. Eles se manifestarão com sofrimentos variados, sempre ligados à forma pela qual agimos. As consequências se manifestarão mesmo que não compreendamos o funcionamento do karma, sua origem ou como podemos ultrapassar suas limitações. Ficou muito claro para mim o papel limitador da educação tradicional, que nos treina para nos isolarmos uns dos outros e para obedecer a instruções verticais. É incrível que você veio justo hoje, né? É necessário criar um novo tipo de treinamento através da educação, introduzindo temas como sustentabilidade, inclusão social, equilíbrio interno, felicidade, compaixão, amor, afeto. Se não aprendermos sobre isso, nossa vida parecerá sem sentido, vazia e dolorosa. As palavras de Sua Santidade Dalai Lama, conclamando a responsabilidade universal, me pareceram ainda mais atuais. As roupas que usamos não fomos nós que fizemos. A comida que comemos também não. Seres morrem o tempo todo para podermos seguir com nossas vidas. Nosso corpo também não foi gerado por nós. Todos somos herdeiros da sabedoria dos antepassados que, com dor e despreparo, aprenderam lições amargas e as deixaram como legado. É necessário ampliar nossos olhos, nossas mentes, nossos corações e mentes. Quem deseja uma base teórica para raciocinar sobre o que tem acontecido com a humanidade deve estudar cuidadosamente os 12 elos da originação interdependente, que são as 12 visões filosóficas que o Buda aponta como heréticas e causadoras de todos os problemas. Essas visões são hoje aceitas e definidas como verdades, o que explica como chegamos onde estamos. A verdadeira compreensão da vacuidade do budismo repousa na compreensão dos 12 elos. A verdadeira compreensão da origem de nossas dificuldades econômicas e sociais também. É um sistema teórico de grande utilidade para dissolver dificuldades. Sansara não para em suas elaborações. Hoje temos problemas adicionais aos da época do Buda. Criamos organizações que têm uma lógica própria, diferente da lógica dos seres vivos da roda da vida. Essas organizações são seres cujos objetivos e força não se submetem aos referenciais humanos de felicidade, afeto, estabilidade e sustentabilidade. Também não se submetem aos referenciais ambientais ou sociais. Têm uma lógica própria e podem viver vidas muito longas se comparadas às vidas humanas. Ele fala uns capítulos atrás, né, que as corporações elas têm um ciclo de vida parecido de vírus, né, que só quer crescer, um câncer também, né, e esse câncer acaba matando o próprio hospedeiro, né, então como que a gente, percebendo isso, continua atuando dessa mesma forma, né? Operando com essas mesmas lógicas de construção de empresas e permitindo que isso continue, né? E fomentando. Então, tem todo um movimento da gente de ir contra isso, só que isso também não é suficiente. Aí volta aquilo lá de novo que a gente estava conversando antes, né? do social, de fazer um movimento em grande escala, né? Os próprios estados nacionais começam a se submeter a estas organizações e seres artificiais. Nações adotam valores, passando a impor aos seres humanos horizontes de possibilidades e impossibilidades que tornam amarga a vida humana e dos outros seres da biosfera. Dialogamos constantemente com essas organizações e muitas vezes percebemos que elas nos deixam progressivamente menos humanos. Muitos de nós tentam humanizar as organizações, mas talvez esteja acontecendo o contrário.
Terminamos nos ajustando a seus valores e visões de mundo. Lentamente, sua linguagem, referenciais, objetivos e limites e necessidades se tornam nossa própria linguagem, referenciais, objetivos, limites e necessidades. Mesmo entendendo que não é bom, aceitamos. O budismo pode ajudar no enfrentamento desses novos deuses mundanos. Eles foram construídos por nós como uma cristalização progressiva da nossa visão conservadora, etapa por etapa. Podemos reprogramá-los do mesmo modo, etapa por etapa, na direção reversa. É prioritário e cada um terá que fazer sua parte. O conjunto de dados e reflexões pode sugerir uma visão negativa do futuro da humanidade e da biosfera. No entanto, no budismo, vemos que a natureza das coisas e dos seres não é fixa, rígida. Pelo contrário, o mundo em que vivemos é aquele que construímos. A liberdade é a nossa característica básica. Todos temos a mesma natureza de liberdade. Queremos ser felizes e evitar o sofrimento. Combinando esses fatores, é claro que podemos construir futuros mais elevados e lúcidos para todos, ambientes onde possamos desenvolver visões elevadas em todas essas experiências. Que é uma coisa que a gente esquece, né? A gente tem a nossa atenção tá tão baixa, né? A gente tem tão pouca atenção que a gente esquece que a realidade não está dada, né? Que está tudo aberto e pode ser construído. Então, eu posso ir ali no vizinho, né? Digamos assim, e achar que é muito pouco, eu só oferecer, perguntar se o meu lixo pode ir para ali. Mas talvez ele desdobre isso em uma outra forma que, na verdade, isso se gere um movimento maior de trazer com que, não sei, pode ser que o do prédio pode ir para lá, ou, né? E aí acaba gerando consequências que a gente não tem como imaginar, né? E esse é o ponto da luminosidade, né? De perceber que aquele pequeno toque pode ter energia e motivação suficiente para acabar gerando consequências ainda maiores, né? Mas a gente acaba caindo na parte mais acomodada, né? Da cristalização das coisas, né? Do congelar a visão, de achar que não tem. E aí a gente vai já com essa energia e, obviamente, o resultado é aquele, né? É muito bonito essa parte do karma, né? E da motivação. Uhum. É muito impactante, né? Pensar como que a gente poderia, né, fazer movimentos melhores, mas a gente meio que tem medo às vezes, né? Ou medo, ou acomodação, ou sei lá, esses vários obstáculos que a gente mesmo cria, né? Assim. Que a gente, para mim, pelo menos, cai muitas vezes em questões de ego, né? Do tipo, não vai dar certo. Daí a gente se preocupa com a gente, né? E aí a gente fica naquele mi, e não. Porque se a gente não pensasse nisso, não importaria, né? A gente só vai julgar. Eu penso muito na analogia de uma planta, né? Ela, assim, ela não. Imagina se a planta ficasse pensando se as sementes dela vão germinar, ou quantas vão germinar, aí ela não ia produzir semente, porque, não, vai ser tão pouca, né? E a gente não tem essa mente, né, de generosidade, de dizer, eu vou fazer o que tiver que fazer, e não interessa se resultar ou não, porque pouco importa, né? Se eu vou ficar mal na fita, né? Se é ruim para minha imagem ou coisa do gênero. Mas é bem difícil a gente sair dessa mente, né? Só que a gente vai tentando, né? Vai treinando e uma hora a gente vai dando uns passinhos maiores, vai fazendo uns textos legais. Eu sinto, assim, às vezes eu sinto que eu avancei, outras vezes que não.
Mas aí quando você pensa assim, também não importa se você avançou ou não, né? O que importa é se teve algum impacto pequeno que seja, né? E isso é um pouco que eu gostei bastante de ler no capítulo do Um Coração Sem Medo, aquele capítulo que eu acho que é o 5, que fala sobre a motivação. E, e aí ele fala assim, né, de a gente começar a mudar os nossos referenciais de felicidade e perceber que a alegria daquilo que a gente está fazendo já é o resultado que a gente tem que ter, assim, meio que como uma satisfação da gente, né? Digamos assim, um sucesso. Sim, Aquilo ali é o resultado, né? A gente põe a gente põe a valorização no depois, né? Mas, na verdade, todo o processo que a gente está tendo interno de aprender com aquilo que a gente está fazendo e o nosso florescimento humano é que é a satisfação daquilo, né? Só que a nossa necessidade de conexão é tão grande que a gente quer que o outro goste também e aí acaba colocando a felicidade naquilo. Mas, na verdade, né, é uma visão torta que a gente acaba que tem que desconstruir, né? Porque não traz benefício e não representa a realidade, porque aquilo ali pode ser uma outra. Tipo, tem N motivos para as pessoas não manifestarem algum, né? O que gostaram ou não gostaram, e também não importa isso, né? E, né, o ponto de saber que a gente tem que cultivar esse cuidado, né? Com o outro, é que é mais importante, né? Independente do que cada um faça, como faça, enfim. bem bonito esse final, essa conclusão. Calma, não terminou. Ah, ainda tem mais? Tem mais um pedacinho. Deixa eu ver. Eu acho que essa parte acho que não li, né? Ai, agora eu não me lembro qual foi. Eu acho que talvez eu repita uma parte aqui. Ah, aqui, tá. Essa da realidade não é fixa. Vou só repetir um finalzinho aqui. A liberdade é nossa característica básica. Todos temos a natureza da liberdade, queremos ser felizes e evitar o sofrimento. Combinando esses fatores, é claro que podemos construir futuros mais elevados e lúcidos para todos, ambientes que possamos desenvolver visões elevadas em todas as experiências. Não é mesmo necessário que nos defrontemos com tragédias para aprender. Podemos fazer isso a partir da nossa lucidez natural e das experiências que já acumulamos com a humanidade. A liberdade é a própria natureza do Buda em nós. E seria bem interessante se a gente conseguisse aprender mesmo com as nossas experiências, né? Por outro lado, a visão conservadora será sempre a origem das dificuldades que enfrentamos. Né? A visão conservadora, um fechamento, né? Tudo que leva para a tensão, né? Para esse fechamento. O Buda da compaixão, aí ele tem uma nota de rodapé, também conhecido como Avalokitesvara. O Buda da compaixão é a manifestação da sabedoria ilimitada em benefício dos seres. Por sua compaixão ilimitada, essa sabedoria alcança todos os seres em seus diferentes mundos. O Buda da compaixão também simboliza o mestre, no que diz respeito à capacidade de manifestar-se em todas as situações para ajudar os seres em suas diferentes capacidades, em seus vários mundos. Então ele fala, o Buda da compaixão e os Bodhisattvas têm por função ouvir os seres em seus mundos cognitivos estreitos e ajudá-los a ampliar a visão conservadora para assim melhorar as perspectivas da humanidade. Isso é um processo social e, portanto, também político.
É o ponto onde podemos entender o processo político como inseparável do processo educacional e espiritual que nos levará progressivamente a uma cultura mais lúcida. A atual complexidade da manifestação do samsara desafia o Bodhisattva a atuar lucidamente nos 4 níveis interrelacionados: individual, interpessoal, social e ambiental. Essa é a prioridade dos tempos atuais. É o referencial que necessitamos para a construção de uma cultura de paz. Espero que você reflita sobre essas questões e, com o coração aquecido, participe ativamente do estabelecimento da terra pura da grande perfeição, para o proveito de muitos seres. Aspiro especialmente a todos que possam ver o Buda como um fenômeno vivo, incessante, como a sua própria natureza e a de todas as manifestações. Esta é a realidade. Sem culpas, apenas olhe o infinito. Assim, o infinito Sem culpas, apenas olhe o infinito. Assim, o finito surgirá como um ornamento perfeito e você saberá o que fazer. Relaxe, portanto, Guru Yoga. Nossa! Nossa. Não. E aqui, daí, sobre das aparências, né? Sem culpas, apenas olhe o infinito, o espaço, a luminosidade, né? Assim, o finito, né, as aparências, o finito surgirá como um ornamento perfeito, né? Que as dificuldades são a maneira que a gente tem para praticar, né? É. Você saberá o que fazer. Relaxe, portanto. Nossa. Nossa. Ai, que pena que o Murilo não veio. Poxa. Mas que legal que você veio, porque também foi bem bonito, né? Foi, nossa senhora. É isso. Resta a prática. Amanhã é feriado, né? Aí, então você nem tem aula para aproveitar esse fogo. Não, mas é bom, porque daí faz um tempo de silêncio. Isso é muito bom. Não, mas sexta-feira eu vou dar aula. Sexta-feira é normal. É. É um desafio gigante, né? Dar aula hoje em dia, porque você não é autônomo, né? Dentro da sala de aula e tem que ser muito habilidoso para que as pessoas que estão ali na sala de aula queiram fazer uma coisa diferente, porque também tem que lidar com a mente conservadora dela, de dizer, não, eu quero nota, eu quero a prova, ou alguma coisa desse gênero. Assim, né? Então é um ambiente que, nossa, tem que rebolar ali dentro para conseguir fazer alguma coisa diferente, né? Mas tá. É difícil. Tem que ir forçando né, estressando a realidade para que ela mude, né? Meio que um jogo de cintura, eu sinto, assim, de ir seguindo do jeito tradicional e aqui e ali tentar colocar algumas coisas diferentes, né? Se tentar radicalizar muito, eu não sei. Não que eu tenha tentado, assim, nunca tentei nada muito fora do... Mas se eu sinto que quando eu tento alguma coisa diferente, eles estranham, assim. Tipo, como assim você não vai dar nota? Sabe, umas coisas assim? A gente vai levando, né? Né? Mas e perguntar para eles, assim, tem espaço para ter uma conversa aberta, assim? Tipo, qual é a importância que vocês dão para nota, ou, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que às vezes os professores se perguntaram, tipo, não vai dar resultado agora, talvez, mas daqui a um tempo eles vão começar a se perguntar isso e ver que a nota não é importante, né? E sim, estão aprendendo, né? Acho que Dá um rola. resultado melhor, né? Acho que é legal, assim, essa ideia que você deu
perguntar para eles, porque falar eu falo, assim, às vezes para ele, tipo, para eles, né, tipo, ah, relaxa, a nota não importa, assim, às vezes eu falo, mas acho que se perguntar para eles, ele acho que cria uma, eles não, senão eles só ouvem, né, Uhum. e isso não fica internalizado. E talvez, assim, porque a gente é muito, né, a gente não consegue realizar aquilo que o outro está dizendo, né? E aí eu fico pensando assim, Exatamente. será que se a gente se perguntar assim, vocês lembram das notas que vocês tiraram há 5 anos atrás, ou sei lá, 3 anos atrás? Fez diferença agora, né? Começar a botar para ver, para pessoa, para processar aquela informação pela cabeça dela, né? E ela começar a ver se aquilo é importante mesmo ou não. E aí, a partir dessa reflexão dela, ela concluir que, na verdade, não é isso que vai interferir, né? É. Mas a gente pode também continuar conversando nesses, né, os e-mails que a gente estava mandando aquela vez. Ah, Bem bons, né? tava bacana, gente. Eu acabei esquecendo, assim, mas é legal. Então tá. Tomara que o Murilo possa ver depois, pelo menos. Mas enfim, foi bom igual. É, foi. Você, você pensa em começar um outro estudo, de repente, ou... Eu acho que a gente estava conversando lá no grupo daquele livro que o Murilo sugeriu do Dalai Lama, eu acho que era, né? De competição, Ah, sim, falava sobre sim. competição também, né? Aham. Uma coisa assim. Eu não conheço aquele livro, teria que ver se vale a pena e talvez a gente encontrar um outro meio de fazer o grupo de estudo, porque eu acho que assim, desse jeito como a gente estava fazendo, talvez a gente não aproveitou tanto, né? Acho que esse formato que a gente está fazendo ali no lugar eu gostei bastante, da gente, cada um, né, vai ler o capítulo e depois a gente discute Uhum. os pontos mais importantes, a gente pode ir trazendo analogias, contemplar, né, Uhum. e ficar, porque esse a gente ficou mais na parte, tipo assim, o pensar ficava mais, no caso da leitura, né, o pensar ficou tomando mais tempo, Uhum. lá, um pouquinho, repousar, mandou lembranças, né? Quando a gente terminar aqui, a gente repousa. E... Mas talvez um próximo. Paciência, né? Foi a primeira vez que a gente fez. A gente aprende, vê que tem outras formas melhores e vai seguindo, né? É, não dá pra esperar, não. É esperado, né? Assim, não dá pra esperar que saia muito, assim, Uhum. logo de cara, né? Mas foi bom, acho que para aprender também e para a gente cultivar um pouco dessa parte da continuidade, né? Para mim, no início, estava muito difícil lidar com a situação de fazer e não ter gente, mas e aí como que continua, né? Por que eu queria continuar, e aí a gente tem que lidar com os dramas internos, né? Uhum. Mas, enfim, de cada coisa a gente vai aprendendo, né, um pouco, e eu acho que, de qualquer forma, foi bom pela experiência de pelo menos fazer, né? Uhum. E a gente tem os nossos benefícios pontuais, mas eles acontecem, né? É, Então tá, eu vou encerrar aqui a gravação. beleza.